o Latifi falou, Savério. Vou voltar lá nos anos 80. Você é sócio do Palmeiras desde 83, né? Ou seja, você passou metade da vida como sócio do Palmeiras. Ali, no pós-Jordão Bruno Sacomani, que foi um impeachment que houve, porque o Sacomani tirou um dinheiro para recuperar de volta depois, enfim. E aí houve um consenso até entre inimigos do Palmeiras, que eram o Delfino Vaquina e Pascoal Juliano. E aí houve, digamos, um consenso até mais ou menos 85, mas o time não vinha bem e era muito fácil dizer por que se você é oposição à diretoria. O Palmeiras não estava bem. Simples assim. Aí, em 89, teve uma eleição Carlos Joaquim Nunes versus Marco Polo Del Nero, e de lá para cá houve Mustafa, o Muda Palmeiras, do qual você fez parte, e aí a oposição era muito clara, era sobre um regime autoritário, né, que era do Mustafa, e depois a gente teve o período do Beluso, que você fez parte, foi pós Afonso da Mônica, e entendia-se claramente o que era oposição. Você entende que a gestão Leila e a gestão Mustafa, vitoriosas, têm semelhanças em quais em pontos positivos ou negativos para que se faça uma oposição? PVC, tem, mas são duas épocas bastante diferentes, né? O Mustafa ficou no Palmeiras até 2012, começou ali em 96, enfim, perdão, até 2002, de 96, 96 ele, 93? 93, É. até a passagem para o De La Mônica, na verdade, ocorreu em 2005, né? Ele faz aquela gestão quando tem o rebaixamento, e aí ele faz 2003, 2004, que é justamente, você se referiu ao Muda Palmeiras, né, tem a eleição dele com o Beluso, e veja, o Palmeiras era uma outra época, eu estava no meu primeiro mandato como conselheiro do Palmeiras, e ainda com 30 e poucos anos, né, a gente tem uma outra pegada, uma outra... hoje eu sou um sujeito mais sereno, mais calmo, mais conhecedor de todas as questões do clube, as alamedas e o que passa na cabeça das pessoas. Mas eu lembro que naquela época, por exemplo, na eleição eu fui escrutinador, estava na mesa coletor, o voto ainda era manual, e eu olhava na primeira fila, o Mustafa e o Beluso estavam sentados lado a lado. Acabou o escrutínio, a apuração, eles se cumprimentaram de uma forma muito cortês e tal, e saiu cada um para um lado. Não é o que a gente vê hoje no Palmeiras, né? Então, assim, eu acho que são dois momentos diferentes. O que hoje também move muito a oposição é o seguinte, é a retomada, né? Não é exagero, gente, falar isso, não é exagero mesmo. Resgate do Palmeiras, né? O Palmeiras é uma instituição centenária, fez 110 anos outro dia. Inclusive na festa que foram comemorados esses 110 anos, nós tivemos ali uma menção basicamente a um período de 3 anos. O próprio vídeo que foi transmitido lá só passava as conquistas dos últimos 3 anos. O que é algo que a gente não pode admitir. A gente vê o seguinte, o clube hoje... numa condição como se fosse um CNPJ dentro de uma holding patrimonial que é a Crefipar. Então a Crefipar tem lá uma instituição financeira, que é a Crefisa, uma instituição de ensino, uma empresa de táxi aéreo, que é a Placar, tem uma concessão de pública, que é o Estádio Areia, e tem um clube de futebol. É isso que nós queremos, quer dizer, nós queremos resgatar, e você vê, nesses momentos o Palmeiras, você foi muito feliz no que você falou, né, uma história recente, mas aí que já conta 30 anos, e tiveram alguns momentos que isso aconteceu efetivamente, né? A reunião de forças, até certo ponto, não vou dizer antagônicas, mas que necessariamente passariam por aparar arestas e conversar um pouquinho e deixar de lado algumas diferenças em torno do Palmeiras, que é o lugar que nós estamos lá no final do dia. O próprio, de novo, voltando ao teu exemplo, a própria questão daquela eleição do Muda Palmeiras foi assim, né? E depois, na eleição seguinte, né, tem o primeiro mandato do De La Mônica, no segundo do De La Mônica acontece novamente a mesma coisa, com a união das forças dele com a união do pessoal do Muda Palmeiras, da UVB e tal, da qual inclusive eu fazia parte. Então, nesses momentos mais sensíveis, nesses momentos que o Palmeiras realmente pede uma intervenção, as pessoas se unem e é nesse lugar que nós estamos hoje com a oposição e na disputa dessa eleição. Danilo, você quer fazer a próxima pergunta, por favor?
Sim, Savério, nessa sua resposta e também nas últimas manifestações da oposição, a gente sempre vê um tom mostrando que vocês consideram a Leila, de certa forma, autoritária. Dentro disso, como você disse, né, o Palmeiras tem essa questão de retomada e tal. Apesar dessa questão, que a gente tem retaliações, exemplos de retaliação que a Leila teve recentemente, às vezes essa questão ela não fica tão clara para o torcedor, porque o torcedor está vendo futebol indo bem, sendo vencedor e tal. Como transformar esse debate que você tem no clube sobre uma gestão que vocês apontam ser autoritária e transformar isso em votos, com o futebol indo tão bem? Então eu queria entender como vai ser feita essa campanha nesse meandro aí dessa dita gestão autoritária da Leila Pereira por vocês. Olha, Danilo, é uma dificuldade muito grande, né? Porque é justamente essa questão que a gente fala muito. Eu, assim, não vou usar a palavra autoritária, mas centralizadora, que não permite, não promove o debate, não prestigia, não admite em hipótese nenhuma crítica, o que é um absurdo. O Palmeiras nunca foi assim. O Palmeiras nunca foi assim, um patrulhamento enorme, né? Isso que acontece, inclusive, sobretudo em cima dos seus apoiadores, sabe? Que passam, inclusive, a ser constrangidos e tal, com presença, com cumprimentar um, com ser amigo de um, ser amigo do outro. Isso é muito ruim. A dificuldade está justamente nessa, se eu posso denominar, desconstrução. Porque é muito difícil, o resultado esportivo é inequívoco, né? Que não é dela também, né? Ela faz parte, ela concorre para o resultado esportivo, mas ele começa essa história, sobretudo essa história exitosa das conquistas, que é um período, talvez o período mais profícuo em termos de conquista na história do Palmeiras dos últimos anos, não passa só por ela, começa lá atrás. Tem no Allianz Parque um elemento transformador, aí você vem a passagem do Paulo, que foi importantíssima naquele momento, naquela hora, né? Um cara com a tenacidade que ele teve, com o envolvimento que ele teve, o engajamento com a questão, assim, sobretudo a parte financeira, enfim, o Maurício que dá continuidade, ela vem. Agora, a dificuldade está justamente em você descaracterizar as narrativas da presidente, né? Porque hoje o que ela fala soa como verdade. Alguém que eventualmente a controverte é tido como herege, o cara vai para fogueira para ser queimado, o cara é excluído, marginalizado. Então é esse lugar que nós temos que sair. Então, em relação ao torcedor, é muito difícil, até porque o torcedor ele não tem o mesmo envolvimento que tem o sócio do clube, né? Que além do futebol tem um clube social e tem uma série de outras questões, e é esse cara que no fim do dia vai votar, né? Agora, por exemplo, a narrativa, que para te citar sempre um exemplo, ele acaba visualizando melhor. Eu coloquei 2 bi no Palmeiras, mas não colocou 2 bi no Palmeiras. Vamos entender o que aconteceu? A senhora chegou em 2005, fez um contrato que era uma modelagem inicial, um contrato para ver o que acontecia. Logo esse contrato foi reformulado no próprio ano, na vigência dele, no próprio ano de 2015, virou um contrato muito grande. Uma relação de absoluto ganha-ganha, que sempre foi de ganha-ganha e nem poderia ser diferente. Tem que ser enaltecida, é verdade. Palmeiras, tanto Palmeiras como a instituição financeira. A instituição de ensino, por exemplo, ela foi catapultada a um local que ela jamais seria se não fosse com essa aderência, colada na questão do Palmeiras. Então, e são uma série de outras. Esse centro de treinamento é espetacular, um lugar maravilhoso, o Palmeiras está no melhor mundo e sou eu que... Não é verdade. Então você pega, por exemplo, esse é um exemplo, no dia que se cortou a fita, tá certo? Ainda com o presidente Paulo Nobre, e vocês vão lembrar, porque quando ela começa o relacionamento em janeiro de 2005, tem uma lua de mel que dura até setembro de 2005, que é o momento que ela tem a ruptura com o Paulo, né? Até lá vinha e tal. Mas enfim, e aí ela para de contribuir com a obra do centro de treinamento, da academia de futebol, que de fato hoje é um espetáculo. Se você pegar no fim do dia, no momento que cortou a faixa, dos 25 milhões que se colocaram até ali, ela não colocou a quinta parte. O Fundo Brameiro colocou algo entre 3 e 4 milhões e o Paulo Nobre colocou 17 milhões. Né? Não é que me contaram, eu era do COF. Ele fez, tem escritura de doação. Você vai no tabelionato de notas, você vai pegar. O Paulo doou 17 milhões, recolheu o imposto e tudo mais. Né? Claro, depois que cortou a fita, aí veio o Maurício, aí a presidente Leila assumiu, certamente ela investiu mais na academia, né?
A gente vê, por exemplo, onde hoje são realizados os podcasts, entrevistas e tal, dela mesma ou de atletas, é uma coisa que não estava naquele dia que cortou a fita, mas quando cortou a fita de 25 milhões, ela tinha posto a quinta parte. E aí vai. A questão dos empréstimos, a questão polêmica para burro, todo mundo sabe, não vamos ficar perdendo tempo aqui. Mas ela não nasceu para ser uma dívida de 120, 130 milhões. Não nasceu para ser, ela se tornou... eu, inclusive, falo com muita tranquilidade, tenho convicção do que eu falo, eu fiz o relatório à época que examinou toda essa situação. Você vê, por exemplo, neste mesmo exemplo, que agora o Palmeiras está dizendo, e é óbvio, e é excelente, que vai quitar a dívida dos 9, faltam 9 milhões para quitar e tal. A rigor, se a gente for examinar, essa dívida era assim, os atletas, a partir do momento que encerrava o vínculo dele esportivo com o clube, né, seja através de uma transação, que ele fosse negociado ou que por algum motivo o contrato terminasse, o Palmeiras tinha 2 anos. Então, conceitualmente, no conceito dessa operação, hoje, não é possível falar em quitação. Não é possível falar em quitação. Por quê? Vou falar, por exemplo, porque o Dudu ainda está sob contrato. E o Dudu está dentro dessa cesta. Então, não é possível. Se eu quitar hoje, eu estou pagando valores que não são exigíveis contra o Palmeiras. Não sei se vocês me entendem. E são essas narrativas. Essas narrativas, elas se irradiam. Então, hoje, por exemplo, o Palmeiras vive lá a política do pão e circo, né? Dos shows, cerveja de graça e tudo mais. Até, curiosamente, outro dia teve um show lá, foi bacana demais, eu não estava presente, com cerveja de graça e tal, acabaram esquecendo, privilegiaram o eleitor e esqueceram do filho dele, porque a Coca-Cola e a água eram pagas. Mas assim, esse sócio, ele vai se lembrar que nos 2 primeiros anos da gestão, as taxas foram elevadas, que departamentos que não cobravam, por exemplo, mensalidades ou taxas extras passaram a... Não estou falando que está certo ou está errado, né? Porque eu acho que você tem uma administração. Mas são essas coisas. Então, as narrativas, aos poucos, e respondendo objetivamente a tua pergunta, Danilo, talvez o torcedor tenha um pouco de dificuldade mesmo, porque é natural que o resultado esportivo se sobreponha a isso. Agora, o cara que está lá dentro do clube... Ele sabe, ele está vendo, ali é mais, e aqui no fim do dia quem vai decidir essa eleição, ele sabe, ele aos poucos, explicado, municiado de informações, ele vai abrindo o olho e vai entendendo o que efetivamente aconteceu, tá? Massini, com você. Vamos lá. Bom, olha, na última eleição foram 2.141 sócios que votaram, 1.897 votaram para eleger a Leila Pereira presidente, né? 9.500, sempre em números aproximados, gente, por gentileza, porque 9.500 sócios cabeça de voto, que é o cara que tem o sócio familiar, e ele que vota, ou o sócio individual. Saber, você tem essa missão que o Danilo passou por ela, que imagino que seja duríssima. Qual é a sua estratégia para conversar com esses 12 mil sócios? O que é que você vai fazer melhor e diferente para o futebol, porque, inclusive, no clube social existe fila para praticar esporte, porque o clube cresceu e não está também, às vezes, atendendo 100% a demanda dos sócios. A partir daí, o que é que você propõe? Porque se você olhar para o futebol, obviamente você vai angariar muitos votos desses sócios do Palmeiras. Ô Massini, vamos lá. Em relação a esses números, né, hoje, passados 3 anos, nós temos aí um universo de 11, 12 mil sócios, com um colégio eleitoral de aproximadamente 7, tá? 6,5, 7. Um pouco maior desse que você fez referência, que era o cenário da última eleição 3 anos atrás, onde ela concorreu sozinha. Desse universo, desse colégio eleitoral, a gente acredita que compareçam 4,5, 5 mil pessoas, tá? Que é mais ou menos o histórico. A eleição da presidente Leila foi um pouco menor, dado até a falta não havia competição, enfim, nem todos afluíram e foram votar no dia. Foi até um pouco abaixo daquilo que seria normalmente, que a gente mede muito pelas eleições de conselheiros, as assembleias que levam as pessoas a votarem em conselheiros, porque essas, além daquele associado que está lá todo dia no clube, que frequenta o clube, que tem atividades, que teu filho está lá fazendo esporte, enfim, muitas pessoas, inclusive os remidos e tal, pessoas que não comparecem, mas que são vinculados à vida do clube pelo futebol, mas não ao do clube social. O clube social, ele inegavelmente, de novo, e também num processo
contínuo, a partir da reinstalação do clube, né, com a inauguração da arena. Lembrando, nós ficamos 2 anos lá, além do período da obra, a gente ficou 2 anos com as instalações ainda precárias, porque havia necessidade de concluir outras instalações e dependências, o que ocorreu só no primeiro biênio do presidente Paulo Nobre, né? Então, hoje é um clube que oferece boas instalações, assim, é um clube muito agradável, um clube tem esse ambiente familiar, essa questão Claro que tem muita coisa a aprimorar. O que a gente pensa também e fala muito, qual que é a estratégia em relação ao sócio? Todo sócio tem a sua crítica, isso é natural em qualquer tipo de entidade, dentro de um clube, como isso também tem que ser sempre apurado e visto, né? Eu, por exemplo, meus filhos participaram de iniciações esportivas, de Olimpíada, de esportes, diversos ali, passaram, eu tenho agora na fase adolescente, né? Mas anteriormente, sobretudo na infância e tal, e eram problemas que eu experimentava também, fila, mas aí esperava 1 mês, 2 meses e conseguia encaixar, é assim que funciona, né? O clube tem muita coisa a ser pensada, assim, eu acho que os departamentos nós já recebemos, a gente tem um mapeamento grande do que são as questões. Veja, eu represento um grupo, que é um grupo, como eu falei no começo, é um grupo assim, multipartidário, com pessoas que frequentam mais ou menos o clube, mas pessoas, atletas, ex-atletas do clube, dos departamentos amadores, pessoas que são dirigentes, que representam o clube e departamentos infantis, juvenis do clube e outros. A Luciana Santilli, por exemplo, minha companheira de na vice-presidência. Então, há muito o que fazer, né? Nós temos algumas ideias em relação também a mesma parte profissional de outros esportes. Eu acho que a questão do basquete é uma questão que nos toca muito, a mim pessoalmente toca muito. Eu acho que o Palmeiras tem uma tradição, tem muitas questões de departamento cultural, de relações, de coisas institucionais, assim, também tem um desejo muito grande em a gente reinstalar o bar inglês, para quem conhece, ou conheceu, ou já ouviu falar do bar inglês, né? São coisas que realmente a presidente não tem essa aderência. Você pergunta para ela, outro dia eu estava conversando com um ex-presidente do CD, pergunta para ela o que é o Pátio dos Milagres. Onde era o Pátio dos Milagres? A senhora se lembra onde era o Pátio dos Milagres? Ela não vai lembrar, né? Então, que é um lugar icônico, né? Onde é a faixa de Gaza? A senhora sabe onde é a faixa de Gaza? Não vai saber onde é, porque também são anos, né? Ela ganhou aquele título lá em 96, em 97, foi agraciada por talvez por algum motivo nobre à época, né? Certamente foi merecedora, mas o fato é que ela ficou 20 anos e nunca pisou no clube. Aí no momento, né, que nem diz no popular, vamos na boa, né? Allianz Parque, Paulo Nobre, um presidente austero, um gestor e tal, ela apareceu no clube. Por que não veio na época da dificuldade e assim por diante? Mas é isso, Massini, eu acho que esse corpo a corpo com o associado que já vem sendo feito e vem, de uma certa forma, o pessoal abre os olhos. Para finalizar, eu, por exemplo, na semana passada, encontrei um companheiro lá, né? Hoje tem um pouquinho esse negócio do patrulhamento, a câmera, né? Cuidado, o cara tá com o Savério, tira foto tal, sobe, depois o cara é chamado, mas enfim. E eu conheci 2 senhoras que eu confesso que eu não conhecia. E que a gente bateu um papo, assim, de coisa de 5 minutos, não foi mais do que isso, e teve uma aderência muito grande, assim, uma surpresa muito positiva, de lado a lado. Então é isso que a gente espera, e a gente aposta muito nisso. PVC, você quer falar? Não, eu só ia falar que assim, é um outro ponto que é importante, porque as senhoras, se forem independentes dos maridos, não votam, né? O voto é o sócio titular, que é um ponto importante ainda nessa discussão hoje. Mas eu ia a gente falou algumas palavras aqui, acho que eu não queria te interromper, não, porque você não fez pergunta ainda, mas a gente falou algumas palavras aqui: centralização, patrulhamento, fogueira, o cara vai para fogueira porque é herege, e aí você citou a questão da câmera, o cara encontrou com o Savério. Eu me lembro do ano passado de ter tido uma acusação de que sócios da Mancha, em função da ruptura com a torcida uniformizada, teriam sido proibidos de entrar no clube, mas eu não consegui confirmar isso. Não tenho confirmação disso. Por que a gente fala em centralização, em patrulhamento, em ser herege se optar por outro lugar, por outra opção política, e ir para a fogueira?
Por que especificamente nós estamos falando sobre isso? Como resultado, como via de consequência, o PVC, do processo de cooptação que ocorreu desde o momento da chegada, né? Com discursos diversionistas, com essas narrativas que não encontram, se você pegar e dissecar, aderência à realidade. Então foi assim que foi se construindo, através de benevolência, de agrado e tal, foi um processo de cooptação. E quem tá... Veja, acontece muito, e eu mesmo, comigo já aconteceu algumas posições, e às vezes você conversa uma outra coisa com um companheiro de conselho, por exemplo, apoiador, e a resposta da pessoa é assim, não, olha, para falar a verdade, você tem até razão, mas deixa como tá tudo certo, pô, nós estamos ganhando. Né? Então, isso é muito também, é um reducionismo, é uma coisa rasa, não é por aí, mas certamente é por via de consequência dessa cooptação. As pessoas hoje preferem estar numa condição Você diria que de alinhamento. Nem com o Mustafa foi assim. Nem com o Mustafa foi assim. Você falou da questão dele cumprimentar o Beluso. Era uma outra época. Foi em parte, mas é difícil, né? Foi outra época, porque hoje a cooptação se dá de uma outra forma, meio com domínio, com uma dependência econômica, né? A do Mustafa não foi muito assim, era diferente. É um pouco complicado comparar a PVC, na boa, porque também as coisas funcionavam de outra forma, o estatuto era outro, você tinha lá a nomeação de conselheiros biônicos ainda, né, antes do novo Código Civil, a composição do Conselho Deliberativo era diferente, hoje não, hoje você tem lá vitalício e eleito pela Assembleia, então você tem que fazer um trabalho tipo do avião que vai uma vez para a Argentina para o jogo com o Boca, volta, pega mais 12 e vai de novo, é diferente, né, o Mustafa não tinha essa mesma questão, porque muitos já partiam do lado dele pelas indicações, né? Mas você não tem a dúvida, né? E vou falar pela segunda vez, é via de consequência do processo de cooptação. A pessoa fica numa situação enredada com ela, não tem como fugir disso. Savério, eu queria te perguntar em relação a uma aspa da Leila Pereira no ano passado, que ela chega a dizer que se ela saísse e a pessoa que entrasse não seguisse o mesmo caminho que ela, o Palmeiras voltaria para a Série B. Eu queria que você comentasse essa aspa, se você concorda, o que você pensa sobre isso. Eu não concordo em hipótese nenhuma, eu acho que foi uma infelicidade ela falar isso, de novo, é outro diversionismo, mas assim, o Palmeiras tem uma construção, sobretudo nos últimos anos, né, e na última década e tal, a passagem do Paulo, o Cícero foi uma peça fundamental na engrenagem, né, na formulação de processos e tal, internos, assim, o Palmeiras existe um caminho hoje que, independente da Leila ou do Savério, ele vai por si só e qualquer pessoa que for não vai se distanciar desse caminho, não há, o futebol hoje funciona dessa maneira, e lá hoje o departamento de futebol, inegavelmente, é o lugar mais profissional do Palmeiras, para não falar o único lugar profissional do Palmeiras, é esse, né? Então não há como se distanciar. Então, e não é dela esse processo vem de uma construção, ela veio e deu continuidade a esse processo. Isso não vai acontecer se ela sair. E se ela sair, eventualmente, o Palmeiras talvez eu não tenho dúvida que o Palmeiras tem condição de se reencontrar numa condição até melhor com a saída dela. Não é uma loucura falar isso, mas pega, por exemplo, a relação principal, que é a relação do patrocínio. Nós temos um contrato de 80 milhões, um contrato que vige de 2009 para cá sem reajuste, por esse valor, que em algum momento ele foi paradigma e tal, e que o mercado se valeu, ele trouxe mais valia para o mercado, né? Os outros clubes conseguiram, a partir desse relacionamento, ter equações melhores hoje. Então, se ela sai, por exemplo, eu disse isso outro dia de forma figurada, mas é verdade, eu repito com toda tranquilidade o seguinte, eu vou dar senha na porta do clube para parceiros que querem vir e se relacionar com o Palmeiras e dar a mão para o Palmeiras. O Palmeiras hoje está no momento da sua maior visibilidade institucional, da sua maior potencialidade de negócios, da valorização da marca numa condição que todo mundo quer namorar com o Palmeiras e está enredado
tudo com a mesma pessoa e com o grupo econômico dessas mesmas pessoas, do qual a gente virou mais um ator, mais um CNPJ, como eu disse há pouco, desse mesmo grupo econômico. Então, é disso que, quando eu falo em resgate, é isso que nós estamos falando. O Palmeiras precisa voltar a ter aderência com o mundo externo, com o mundo exterior. Nós precisamos voltar a se relacionar com todo mundo, que não é o que está acontecendo. Você vê que, recentemente, muito embora também eu só vi isso pela imprensa, eu não tenho mais acesso às coisas, mas esse episódio daquela afluente ao patrocínio que ofereceu uma proposta e não teve resposta, é algo que não pode existir jamais. Nunca. Né? E aproveitando essa questão, ela não foi o nosso